equipamentos existentes, numa tentativa de fazer com que o paciente não precise se deslocar horas para fazer o seu atendimento e diminuir as filas. E aí eu chamo a atenção, conversávamos também antes, aqui com o pessoal, antes da sessão, sobre esse gráfico. A linha do tempo do tratamento oncológico. É óbvio que ela começa antes, essa linha começa aqui quando o indivíduo tem sintomas. Mas a lei não fala nada do tempo do sintoma até o momento do diagnóstico, que é algo que poderia ser discutido, porque muitas vezes esse tempo é mais longo ainda, quando o indivíduo consegue fazer uma biópsia para fazer o seu diagnóstico. No momento do diagnóstico, se ele for feito numa unidade que não é a unidade de referência de tratamento de câncer, ele vai ser encaminhado a um serviço oncológico. Existe um delta-T entre o paciente vindo desse serviço até acesso a um hospital ou serviço oncológico. Esse tempo já estaria, então, teoricamente, incluso nesta nova lei. Ao chegar ao hospital, é claro que existe uma triagem do caso e agendamento da primeira consulta. Por que uma triagem? Porque câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto de doenças, mais de 100 doenças com características similares. Então, indo numa reunião da Brale, vamos discutir, por exemplo, linfomas. Os linfomas não têm nada a ver com, por exemplo, as leucemias, embora sejam cânceres do sangue, se comportam de maneira completamente diferente. Ou quando falamos de leucemia e depois câncer de próstata, por exemplo, os profissionais que tratam são diferentes. Então, em instituições grandes, como a Secamargo, como ICESP, Bauru, Jaú, vai haver naturalmente uma triagem para encaminhar o caso ao serviço mais adequado. Espera-se que esse delta-T seja minúsculo, né, essa avaliação. Depois você tem a primeira consulta no serviço adequado, e um delta-T até o tratamento. O que compõe esse delta-T da primeira consulta ao tratamento? Bom, estadiamento. Não se trata câncer sem se saber que partes do organismo ele envolveu, porque pode ser cirurgia, radioterapia, quimioterapia, droga molecular, e é o estadiamento que leva. O que é o estadiamento? Exames de tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, depende do caso. E isso leva algumas semanas. Mesmo sendo feito, por exemplo, no laboratório Fleury, você não tem o resultado no mesmo momento. Você faz a tomografia, espera 3 ou 4 dias, vai ter o resultado, assim por diante. Então, existe um delta-T aqui também. E, finalmente, muito importante lembrar que as condições clínicas do paciente impactam no momento do início do tratamento. Explico. No ICESP, por exemplo, nós temos um serviço de pré-operatório. Os pacientes que vão ser operados são avaliados por clínicos para ver se eles têm condições de ir à cirurgia e sobreviver ao procedimento. Porque existe, infelizmente, uma incidência de mortalidade após cirurgias de grande complexidade. E leva, em média, 30 dias da primeira visita ao clínico ao paciente ser liberado para a cirurgia. Por que esse tempo, que é um tempo longo? Porque grande parte dos pacientes chega com diabetes descompensado, hipertensão arterial não controlada, mal controlada, desnutrição causada pelo próprio câncer, que precisa ser corrigida antes da cirurgia, porque a mortalidade é maior se não é feito. Então, vejam que existem várias razões para o delta-T. E o nosso desafio é fazer com que esse delta-T todo não passe de 60 dias, que parece muito tempo, até que você comece a colocar todas as fases do tratamento. Sou contra os 60 dias? Não, eu acho que nós devemos trabalhar exaustivamente para que isso seja realizado. E a doutora Marisa pode atestar que eu fico quase como um feitor dentro do hospital tentando fazer com que isso encurte. Mas algumas coisas nos preocupam. Por exemplo, se entre o T1, o momento de diagnóstico, e a chegada ao hospital, se esse delta-T for muito longo, o que sobra de tempo para se fazer todas essas outras atividades diminui. Quem será penalizado? O serviço que fez o diagnóstico inicial ou o serviço que aceitou esse paciente e houve esse delta-T? Isso não está esclarecido na legislação. É claro, poderia-se dizer, não, depende de quem foi a culpa, se o serviço não aceitou, se o outro demorou para encaminhar, mas a verdade é que essa discussão vai acontecer. Este vai dizer, olha, eu fiz o diagnóstico, não é mais minha responsabilidade tratar esse paciente, porque eu fiz o diagnóstico e encaminhei. Este vai dizer, não, mas não é justo eu ter menos 20 dias, porque eu tenho uma fila, estou tentando tratar todo mundo e eu preciso de tempo para fazer todas essas atividades. Então, são detalhes, mas são detalhes que vão aparecer no dia a dia, depois do dia 25, com certeza, e nós vamos ter que pensar, então, como fazer para que a lei seja cumprida e também que pessoas bem intencionadas ou instituições bem intencionadas não venham a ser punidas, ou até pior, doutor Pedro,
que as instituições comecem a fechar portas. Não vou aceitar, porque eu só posso aceitar quem eu conseguir operar imediatamente. E fazer o efeito contrário do desejado, que é dificultar o acesso, que não é de maneira nenhuma algo que possa ser aceito. E eu, para terminar, eu só queria colocar alguns números do ICESP, aí vocês me perdoem, mas é que o ICESP hoje é uma instituição do Estado, 100% SUS, e tem um número de atendimentos muito grande. Isso é um hospital novo, ele tem 5 anos, e, no entanto, nós já temos 40 mil pacientes em atendimento. É para dar uma magnitude só do tamanho da demanda que existe em relação ao câncer. Porque eu tenho certeza que se a gente colocar aqui números para o IAVC, IBCC, Pio 12, Barretos, o Hospital Amaral de Carvalho em Jaú, eles vão mostrar números ainda maiores, mais impressionantes de acompanhamento, porque são hospitais que estão abertos há muitas décadas. O Dr. Aristides Maltês, por exemplo, preside um hospital filantrópico da mais alta qualidade em Salvador, que é o Hospital Aristides Maltês, tive o prazer de visitá-lo, nos mostrou números ainda mais impressionantes, né, doutor Aristides? Estamos falando da demanda crescente por atendimento oncológico. Então, eu não quero me prolongar muito, mas gostaria de dizer que nós, da área oncológica, estamos felizes que haja essa conscientização, que é importante o atendimento imediato do paciente com câncer, somos a favor. 60 dias nos parece um número razoável, mas há que se tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, lembrarmos que não houve aporte adicional, e a doutora mencionou muito bem, o horário de se discutir aporte adicional é agora, quando se está se fazendo a LDO, né, as leis de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. E lembrar também que, se vão haver punições, nós vamos ter que ter muito claro onde essas punições se recairão, até para não fazer com que os serviços se retraiam. Particularmente as entidades filantrópicas, que não pertencem ao Estado, que sempre trabalham com limites orçamentários muito pequenos, muito pouca margem para punições financeiras, por exemplo, em cima dessas instituições. Mas eu acho que é uma lei que avança, nós precisamos só tomar cuidado na sua implantação. Obrigado, Dr. Paulo. Eu queria chamar também à mesa o Dr. Tiago Falina Matos, diretor jurídico do núcleo do Instituto Instituto Oncoguia. O Dr. Tiago também pediu a palavra. Pode. Dr. Tiago, por favor, sente-se aqui. Só um minuto que o Dr. Jefferson tem uma pergunta para o Dr. Paulo. Pode usar, eu estava usando aqui, mas depois me avisaram que esses microfones também. Uma boa tarde a todos e todas. Jefferson, do Ministério Federal. Uma dúvida que eu tenho. Sim, eu sei que depende da região, mas antes do diagnóstico, assim, se a pessoa tem uma suspeita e ela busca um médico e fala, bom, você, para a gente ter uma certeza, você vai ter que fazer uma tomografia, você vai ter que fazer uma ressonância. Esse lapso temporal, o senhor tem ideia de quanto demora em média em cada situação? Ou não? Varia muito de local a local, mas a nossa preocupação é que este é um lapso temporal importante, que não está contemplado na lei, inclusive. Nós tivemos algumas reuniões com secretários municipais e secretários estaduais e achamos que esse é um ponto fundamental, porque nós queremos mudar a curva, né? Nós queremos sair daqueles 55% de pacientes com estadio 3 e 4 e virar completamente. Nós queremos ter 70% de pacientes com estadio 1 e 2, que são altamente curáveis, é mais eficiente. E para fazer isso nós precisamos ter rapidez no acesso. O que eu posso lhe dizer é que às vezes você se surpreende. Quando um residente me apresenta um caso que a pessoa passou 6 meses com câncer crescendo na mama e não conseguia acesso, chega a ser revoltante, a gente fica assim. Mas a gente entende as dificuldades, porém é um trabalho que precisa ser feito de ampliar o acesso ao primeiro diagnóstico também, que isso não está contemplado aqui. Eu não sei, porque eu sou de Marília, do interior do estado, então algumas cidades da região existia um questionamento, uma reclamação de que isso demoraria muito mais de 6 meses, às vezes, até mesmo... Dependendo do tumor, eu acredito que sim. Até mesmo um ano demoraria para fazer o exame. É possível isso? Se a gente conversa com pacientes, eles
isso é quase unânime. Eles costumam dizer que foi muito mais difícil fazer o diagnóstico do que conseguir o tratamento. Uma vez que o indivíduo cai dentro de uma unidade do SUS, existem problemas, existem dificuldades, mas ele está encaminhado e vai ter o seu tratamento. O problema, eu acho, continua sendo essa parte do primeiro acesso. Tenho a impressão que isso é um problema nacional. Não é. São Paulo talvez tenha até um pouco menos de problema que outros estados, mas o senhor tem toda a razão, é um problema que precisa ser endereçado e trabalhado. Seria um T0 até o T1. O T0 até o T1. A pergunta do Dr. Jefferson, é exatamente isso que, como eu vi o senhor fazendo os T's, desse T0 ao T1, nós não temos uma quantificação de tempo. Nós não temos. Existem estudos muito pequenos. Então, por exemplo, eu já vi estudos em câncer de mama mostrando, em algumas instituições, 3 meses do T0 ao T1. No momento que a mulher notou que alguma coisa estava errada, até ela conseguir fazer todos os exames necessários. Mas isso varia de região para região. Por exemplo, um hospital aqui da cidade de São Paulo, Pérola Baito, a mulher que tem uma lesão na mama, ela em 24 horas tem o diagnóstico feito, né? Então, é muito variável. E não está sendo contabilizado esse tempo, porque do T1 para frente, a gente tem dados, por exemplo, do Registro Hospitalar de Câncer, da FOSP, que é muito confiável. Do T0 ao T1, esse número não é coletado em nenhum local. São estudos retrospectivos, entrevistas, conversas, então não é confiável. Talvez um próximo trabalho seja trabalhar com a FOSP e em conseguir este dado, do T0 ao T1, talvez por entrevista ao paciente, etc. Né? Muito obrigada. Doutor Pedro, só quero deixar consignado que após todas as pessoas que compõem a mesa falarão, inclusive o senhor, eu gostaria de falar. Então, é possível fazer o estabelecimento de metodologia para identificar esse caso entre o T0 e o T1? Por amostragem, a beleza da bioestatística é que ela permite com que você, usando uma parcela da população, você consiga inferir resultados populacionais grandes. Então, eu acho que é possível. Precisaria haver algum investimento, porque isso teria que ser feito provavelmente com entrevistas pessoais. Há que se lembrar que as pessoas que levam mais tempo para ter acesso ao T1, vamos chamar assim, são as pessoas menos estabelecidas na sociedade, as que têm maior dificuldade. Então, fazer um questionário eletrônico, um questionário de papel, etc., essas pessoas vão ter dificuldade. Teria que se montar algumas equipes como se fosse uma pesquisa mesmo, e entrevistar a pessoa, quanto tempo a senhora vem sentindo esse nódulo na sua mama, quando a senhora começou a procurar o serviço, o que aconteceu. Mas eu acho que seria possível. Porque eu adianto já que é um dado empírico, mas, por exemplo, uma rede de televisão, inclusive em razão dessa audiência, me procurou e externou que eles recebem, porque a população tem mais acesso, às vezes, ao veículo de imprensa do que ao próprio Estado. E eles recebem muita reclamação justamente dessa demora em fazer o exame, por exemplo, notadamente do câncer de mama. Às vezes as pessoas ficam até anos, mais de 6 meses, para conseguir obter esse serviço do diagnóstico. O senhor veja que coisa, doutor Pedro. É feito no estado de São Paulo um mutirão de mamografias anuais. Sim. Sobram vagas. O problema que nós temos é que a gente, se nós quisermos realmente ficarmos sérios em relação ao câncer de mama, e vou dizer mais, não precisa começar aos 40, existem números muito significativos que, em termos populacionais, pode-se começar aos 50, mas a gente deveria passar deste exame que a mulher decide quando gostaria de fazer, etc., e passar a fazer um rastreamento mais bem organizado. Por exemplo, poderia-se dividir o Estado em áreas e quem mora em determinado local faz em tal época do ano, ou até mais. O ideal mesmo é que nós dividimos a população usando, por exemplo, o número do título de eleitor, que todo mundo tem, e mandar carta à casa dizendo, olha, o seu aniversário no dia 8 de setembro, então no dia 9 esperamos a senhora para fazer o seu mamograma, porque está faltando. Agora, para fazer isso, nós vamos precisar de um esforço de informatização muito grande na saúde, que é algo que precisa ser feito eventualmente, né? Doutor, deixa eu falar só mais uma coisinha. Com relação a isso, o que me preocupa muito é porque eu imaginava que esses 60 dias
estava incluso o T0 ao T1. Desculpa, fala o teu nome e se identifica. Andréia da Abrali, sou advogada da Abrali. E o que me preocupa é justamente isso, porque eu estava contando que esses 60 dias era do T0 ao T1. Porque como advogada ali, atuando em apoio ao paciente, o que eu vejo muito que os pacientes sofrem é a questão de chegar a um diagnóstico, como o doutor mesmo mencionou. Eu recebi uma ligação ainda hoje de um paciente que ele está com suspeita de linfoma, já tem 60 dias que ele está na fila do SUS para fazer uma biópsia e ainda não conseguiu. E aí eu fico preocupada assim, o Ministério da Saúde investe tanto na questão de prevenção. Para que prevenção se na hora de fazer um exame para diagnosticar precocemente um câncer, ele não é possível? Então, isso realmente eu fico preocupada, e eu acho que já devia ter um registro de base, uma pesquisa sobre esse tema, de pegar essas pessoas de T0 a T1. Eu acho que é até o mais importante, do que depois que a pessoa já está atendida, depois que ela já está dentro de um ICESP, de um AC Camargo, porque aí nós sabemos que o sistema anda. Agora, esse momento do T0 ao T1 realmente me preocupa. Eu não posso falar pelo Ministério, naturalmente, né? Eu divido com você a preocupação entre o tempo pré-diagnóstico. E é algo complexo, porque parece simples, e eu tenho certeza que esse paciente com suspeita de linfoma é um caso importante. As dificuldades que se apresentam é que há muito mais suspeitas do que diagnósticos. Então, por exemplo, o ICESP não faz diagnóstico inicial. Aí você pergunta, mas como? Um hospital daquele tamanho, 28 andares, um orçamento dentro do sistema público razoável, profissionais capazes, por que vocês não fazem o diagnóstico? Porque nós viraríamos um grande centro de biópsia e não conseguiríamos tratar os pacientes. A nossa ideia seria ter um serviço realmente descentralizado por níveis, como o SUS preconiza, hierarquizado, no qual houvesse unidades de atendimento primário que fizesse o diagnóstico e nos encaminhasse. Por exemplo, as AMAs, ou UBSs, ou AMIs, como a gente quiser saber as unidades de acesso, a meu ver, seriam as unidades onde esse diagnóstico seriam feitos, e aí, rapidamente, as instituições de tratamento deveriam drenar esses pacientes para fazer o tratamento adequado. Esse seria o desenho ideal, porque se você sobrecarregar as instituições terciárias, que são mais dispendiosas e mais raras, vamos dizer assim, como a AC Camargo e AVC, etc., a fazer o diagnóstico, você está desperdiçando um recurso muito grande, porque grande parte dos casos não vão se confirmar o câncer, né? Graças a Deus, nas suspeitas, a maior parte acaba sendo descartada. Então, é importante que a gente tenha um cinturão ao redor de cada unidade, de unidades de assistência mais básica que possam fazer o diagnóstico. Sem prejuízo da gente voltar a fazer mais alguma pergunta para a doutora Hélia, para o doutor Paulo, vou abrir a palavra para o doutor Tiago. Obrigado, Pedro. Só para me apresentar, eu atuo no Instituto Oncoguia, que é uma ONG de defesa dos direitos do paciente com câncer, e a gente, há mais ou menos um ano, a gente criou um 0800, assim como a Abrali, a gente faz um levantamento, acompanha qual o passo a passo do paciente, desde que ele recebe o diagnóstico, e a gente vai tentando levantar informações anteriores, né? Quando que ele passou pelo primeiro atendimento, se foi por rastreamento, se foi por algum sintoma. Então, acho que até, André, talvez é o momento da gente reunir talvez essas informações e até passar para vocês que enfim, não é uma metodologia que eu diria científica, mas talvez seja um levantamento importante para se ter uma ideia desse problema anterior que a lei não contempla, né? A lei realmente não contempla esse período em que o paciente demora para entrar no sistema. A gente recebeu outro dia também, não sei, até Paulo, se a Luciana chegou a comentar com você, mas de um paciente que ele vinha com um sintoma de sangue oculto nas fezes e conseguiu marcar uma colonoscopia para dali a 8 meses, né? E eu escuto os oncologistas falando assim, todo o perfil desse paciente é de que provavelmente tinha alguma coisa errada. E assim, não dá para esperar todo esse tempo, e ele não entraria nesse deadline de 60 dias. Um outro aspecto, que aí é uma comparação, uma avaliação feita entre a lei e a portaria que regulamentou a lei de 60 dias. Na lei, o início do prazo
deveria ser contado a partir da data em que for assinado o diagnóstico em laudo patológico. Ela diz assim, o dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico. Firmado, assinado. Acho que não há dúvida em relação a isso. Já a portaria, ela trata de outra forma, que, a meu ver, viola a lei e aumenta o prazo. Ela acaba tornando assim, o momento do início do prazo, o momento posterior à data da assinatura do laudo. Ele fala que deve contar a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente. E aí, não sei se todos leram a portaria, mas foi criado um sistema, o Siscam, e que é uma espécie de prontuário eletrônico do paciente. Não sei, Paulo, se é realmente isso, mas, a meu ver, parece alguma coisa nesse sentido. Tá. E algumas informações são obrigatórias fazerem constar nesse sistema. Por exemplo, a data em que foi firmado o diagnóstico da neoplasia, a data de registro do exame no prontuário e a data do primeiro tratamento, para poder fazer uma comparação entre as datas. Talvez você possa me ajudar melhor no seu dia a dia, mas a data talvez o registro do diagnóstico no prontuário vai ser uma data muito posterior, talvez não muito, mas sim posterior à data em que foi assinado o laudo, né? E aí é uma preocupação que eu tenho aí sobre o ponto de vista do paciente, de que esse prazo ele vai ser contabilizado, o início da contabilização desse prazo não vai ser na data em que a lei preconiza, mas sim que o decreto, enfim, é pior para o paciente. Na minha opinião, é uma portaria que já nasce viciada. Uma outra preocupação também em relação a isso, e aí acho que a gente não pode deixar de considerar o sistema como um todo, no Brasil inteiro isso vem crescendo. São Paulo, isso acontece talvez até seja a maioria dos hospitais conveniados ao SUS. Ontem eu estava numa reunião com a Federação dos Hospitais Filantrópicos discutindo essa normativa, e a preocupação deles vão jogar, no final das contas, a responsabilidade vai ficar em cima do hospital, porque ele vai receber o paciente já faltando um prazo muito curto, e todo mundo, imprensa, enfim, toda a culpa vai ficar imputada aos hospitais filantrópicos, né, ou hospitais públicos, mas, enfim, a diretoria do hospital. Esses hospitais já vivem uma crise de financiamento, né, saem nos jornais aí já há alguns meses, todos os problemas, e nenhuma resolução, de fato, se concretiza para esse problema. Foi criado até um comitê de monitoramento dentro dessa portaria, e aí eu tenho a preocupação de que esse comitê seja uma espécie de guardião do Ministério da Saúde para poder dizer que ele está fiscalizando, e aí vai ficar em cima também dos prestadores, e não dos próprios gestores, mas sim dos prestadores que vão estar com o paciente ali no meio do caminho. Então, minha preocupação é que esse comitê seja realmente para ser um guardião do Ministério e não, de fato, algo que faça a coisa se resolver. Também imagino que as centrais de regulação, nesse momento, vão ser extremamente importantes, justamente para não jogar o paciente num determinado prestador com um prazo muito curto para cumprimento. A portaria faz referência, não só a portaria que regulamenta essa lei, mas uma outra portaria publicada no mesmo dia, que fala da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer, do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, que foi criado por um decreto, uma lei, um decreto, não me lembro, mas um ano atrás, que São Paulo ainda não criou, que é um contrato que vai estabelecer todo o fluxo de referência e contra-referência do paciente no sistema, no estado inteiro. Vai ser um contrato firmado entre Ministério, Secretaria Estadual de Saúde e municipais, de acordo com as regiões de saúde. Me parece que isso vai entrar de uma forma bastante ampla dentro desse contrato. E só mais 2 pontos. Juntamente, o Ministério, para tentar resolver alguns problemas de estrutura, principalmente de financiamento, criou um programa, uma espécie de Rouanet dos hospitais filantrópicos que atuam em oncologia e atendimento de pessoas com deficiência. Aí só uma crítica, que essa lei foi aprovada em setembro de 2012, ela já permite que os hospitais façam uma arrecadação de fundos, teoricamente, a partir do exercício de 2013, só que a lei foi regulamentada por um decreto em abril de 2013, ou seja, já passou um gap ali que ninguém podia captar recurso nenhum, porque não tinha regulamentação, não podia apresentar projeto, e só em maio, justamente no momento que a lei entrou em vigor, que é um momento de destaque, de imprensa, enfim,
foi de fato regulamentado, as entidades aí sim souberam como é que elas poderiam apresentar o projeto, como é que esse projeto teria que ser apresentado. E, infelizmente, é só para o ano que vem que você vai poder conseguir. Claro, por favor. Eu peço desculpa pela parte, mas essa lei, na realidade, foi proposta pelo Dr. Aristides Maltês, eu e o Dr. Marcos Moraes. Foi desenhada por nós e apresentada com um pedido à presidente Dilma Rousseff, que submeteu dentro da medida provisória 563. Aí ela foi aprovada e modificada. E nós tivemos, né, Aristides, o trabalho, fomos ao Congresso Nacional fazer uma emenda supressiva. Aprendi bastante de legislação. Agora conseguimos passar uma emenda supressiva e foi aprovada. Mas eu concordo que ela levou muito tempo para ser regulamentada. Na regulamentação se abaixou o percentual do imposto de renda que pode ser destinado e se modificou um pouco o espírito da lei, porque se determinou que o Ministério vai determinar os projetos. Essa lei que o senhor fala, qual lei que é? A lei do PRONON. Chama-se PRONON, Programa Nacional de Apoio a Atividades Oncológicas. É o decreto 7.988, publicado no mês passado. Regulamentando a lei que criou o problema. E a portaria saiu agora, dia 16 também, a portaria que... Mas agora quem define é só o Ministério. Nós havíamos proposto um conselho de notáveis para ajudar na seleção, e então nos entristeceu um pouco, mas ainda é melhor, ficamos felizes, vamos tentar usar a lei na medida do possível. Se me permite, já que foi lembrado da nossa presença, eu quero primeiro me justificar o atraso, porque eu vim de Salvador. Eu fui convidado pela minha representação, a Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, que congrega os hospitais filantrópicos do país. Basicamente, São Paulo tem inserido na nossa entidade 6 hospitais. E recebi o convite, pedi que confirmasse. Pelo visto, na entrada, não senti que havia feito a confirmação como eu esperava, mas o meu atraso foi porque eu não vim dali, eu vim de acolá, que é um pouquinho mais distante, né? E dentro do que está sendo colocado, como eu ouvi a expressão de Paulo, primeiro, eu acho que temos que lembrar que, no momento que estamos vivendo, houve uma espécie de boom de relação ao câncer. Só que esse boom é um boom governamental. Não se está vivendo o que acontece na periferia. E São Paulo, nesse mundo, é um oásis no deserto. Aqui é uma participação efetiva do gestor municipal, de gestor estadual, na área câncer, como se tem vindo, como você frisava há pouco, com aporte de incentivos, de recursos. Mas a história de detecção do câncer, de agilização entre o diagnóstico e o tratamento, está muito distante de ser solucionado, que não se olhou a periferia. Os hospitais, de um modo geral, filantrópicos, que são abertos, mesmo que queiram abarcar a responsabilidade, volto a dizer, não os hospitais da capital de São Paulo, embora alguns tenham, porque há uma prioridade para os planos de saúde, para os doentes privados, mas a massa SUS, esta não tem acesso com facilidade, chegar até com o seu fragmento retirado por uma suspeita, como falou Paulo, para atingir um serviço de patologia, para fazer uma análise e dar um diagnóstico. E há uma distância muito grande entre esse diagnóstico anatomopatológico e chegar até um ponto onde ele possa dar continuidade. Então, eu acho que este momento, para que me surpreende até que eu esperava encontrar uma casa superlotada, não é, diante da importância desse tema. Mas eu acho que, muito antes de qualquer outra coisa, deveria-se partir para um movimento junto aos gestores, sobretudo as entidades públicas e filantrópicas que têm dever de participar do sistema, doando-se para atender a necessidade da população. E procurar preparar para o que aí está previsto. Senão vai ser uma infelicidade. Nós, na ponta do sistema, vamos ter ações e mais ações, constituindo agora um verdadeiro veio de advogados de porta de hospital, não mais de porta de xadrez, porque não há capacidade para se dar vazão a essa demanda, como está previsto, sem que haja um estudo básico, eu volto a dizer, muito menos em São Paulo. Mas se em São Paulo existe dificuldade, imagine se a locomotiva não suporta, imagine como estão os vagões, completamente
desestruturados para atender uma coisa tão séria como esta. Esse estouro governamental no ápice da pirâmide está contrastando com a base. Esta portaria regulamentada agora, você usou uma expressão, parece de conflito, se não me falha a memória, ela é uma regulamentação precipitada. Houve um tempo muito curto para se discutir a matéria e se dar um encaminhamento. Você pode